Shalom, que a graça e a paz do Senhor esteja com você. Meu nome é Leandro Nascimento, eu sou autor do canal aqui De Volta ao Caminho e eu não estou aqui para te entreter, eu estou aqui para declarar na sua vida, eu estou aqui para te chamar de volta para o propósito que Ele te chamou. Eu estou aqui para clarificar o seu propósito e para declarar na sua vida que o Deus que te chamou não desistiu de você. O Deus que te chamou jamais esqueceu de você. Na sua vida parece que tudo está dando errado. Na sua vida parece que nada faz mais sentido. Nada mais está fazendo mais sentido. Você está investindo nos projetos e os projetos não estão indo para frente. Você está colocando o coração em coisas e essas coisas não estão indo para frente. E aí você tem se perguntado, Senhor, não é possível. Para que eu nasci? Por que tudo que eu faço está dando errado? Por que tudo que eu coloco no meu coração, que eu emprego no meu coração está dando errado? Primeiro eu já quero dizer para você, a Bíblia vai dizer que o coração do homem é enganoso, que o homem coloca no coração algumas direções, alguns caminhos, mas a verdadeira direção, o verdadeiro caminho vem do Senhor. Então você que está perdido no caminho, você que não aguenta mais tudo que você faz dar errado, você que não aguenta mais fazer algo e parecer que não faz sentido, esse vídeo é para você. O Senhor chamou você, fez você chegar até nesse vídeo aqui, porque esse vídeo é para você. Então você que está perdido no caminho, você que está perdido no propósito, você que até vai na igreja, você que até vai nos cultos, mas não sente mais a presença, não sente mais a presença do Senhor. E na sua vida tudo está dando errado. Entenda uma coisa, Jonas fugiu da presença de Deus. O Senhor mandou ele para um propósito, o Senhor mandou ele para uma direção. E Jonas vai para uma direção contrária. E quando ele vai para a direção contrária, o que acontece com ele? Ele entra num barcos que não era para ele entrar. Aqui eu já quero que você entenda que na sua vida, quando você começa a fugir da direção do propósito do Senhor, você começa a entrar em alguns barcos que não são para você entrar. Alguns barcos que você não tem que estar. Alguns projetos que você não tem que envolver. Porque toda vez que você envolve em projetos, você entra em barcos que você não é para entrar, que Deus não chamou você para entrar, você começa a atrair tempestades, começa tempestades vir sobre a sua vida, começa tempestades vir sobre a vida de outras pessoas. Percebe que quando Jonas está no barco errado, está na direção errada, ele não traz tempestade apenas para a vida dele, ele traz tempestade para vidas de outras pessoas que estão por perto. Aí que está. Você precisa parar. Você precisa parar de trazer tempestade para a sua vida e para a vida de outras pessoas. Então, assim como Jonas, muitas vezes nós fugimos dos nossos propósitos. Você sabe para que Deus te chamou. Você sabe qual é o direcionamento que Ele colocou no seu coração. E o Senhor hoje falava ao meu coração, Leandro, tem muitas pessoas que estão fugindo do meu propósito. Tem muitas pessoas que estão fugindo da direção que eu dei para eles. Eu mandei eles irem para um lugar e eles estão indo para o outro. Eu mandei eles indo para uma direção e eles estão indo para outra direção. E aí eles estão indo sozinhos nesse caminho. E as coisas começaram a dar errada. Porque a tempestade começou a apertar. Percebe que Jonas, ele entra nessa situação, ele entra nesse barco que não é para ele entrar. E por um momento ele vai lá para o fundo desse barco para poder descansar, para dormir. Estou aqui na minha vida tranquilo. E a tempestade começa a apertar. E aquele povo começa a não entender essa tempestade, por que está acontecendo essa tempestade? E enquanto isso, Jonas bem tranquilo, talvez ele dormindo. Mas a tempestade começa a atingir a vida daquelas pessoas que estão ali, elas começam a se desesperar, simplesmente porque uma pessoa fugiu do propósito, trouxe tempestade na vida de outras pessoas. E Deus está querendo te dizer para você hoje aqui, você está fugindo do meu propósito, você está entrando em barcos que eu falei para você não entrar. E com isso, por causa da sua vida,
Outras pessoas estão sofrendo. Acorda para o propósito. O Senhor falou assim, acorda para o propósito. Muitas pessoas estão fazendo suas famílias sofrer, trazendo tempestade na vida, o esposo que está fugindo do propósito, trazendo tempestade na vida da esposa, na vida dos filhos, simplesmente porque está fora do propósito, simplesmente porque está fora do propósito que o Senhor chamou. Então percebe que aqueles homens, eles começam ali a tirar algumas coisas daquele barco, para ver se fica mais tranquilo para o barco não virar. Até que eles acham Jonas. E ali vai ter alguns questionamentos e Jonas vai entender, não tem como fugir mais. Eu preciso declarar que o problema está em mim. Eu preciso declarar que o problema é que eu fugi do propósito. Eu fugi daquilo que Deus tinha para mim. Eu fugi da direção que o Senhor tinha para mim. E agora o Senhor está trazendo tempestade sobre esse navio, tempestade sobre esse barco. Mas tudo isso é por causa de mim. O que vocês precisam me fazer? Me lança fora daqui desse barco. Me tira desse barco aqui. Que a tempestade vai cessar. Porque a tempestade é por causa da minha vida. Então o Senhor precisa fazer você entender hoje. Algumas tempestades Ele precisa trazer na sua vida para que você volte para o propósito. Porque você quer cumprir alguns propósitos nessa terra. Mas o Senhor, Ele está preocupado com a sua alma. Ele está preocupado naquele dia, Ele declarar sobre a sua vida, servo bom e fiel, vinde herdar o reino. E quando você desvia do propósito, quando você desvia da direção, quando você vai para caminhos que Deus não te chamou, e quando você começa a trazer essas tempestades sobre a sua vida, primeiramente você sofre, e Deus não tem prazer no nosso sofrimento de um filho. No sofrimento de um filho Ele não tem prazer. Então primeiro você sofre com essas tempestades, que essas tempestades elas te trazem angústia, elas te trazem ansiedade, né? Todos os projetos, está aí você, todos os projetos que você coloca não vai para frente, não dá certo. Você empreende alguma coisa, dá errado. Você tenta fazer alguma coisa, dá errado. Você tenta comprar alguma coisa, dá errado. Você tenta investir nos sonhos, dá errado. Não é que está dando errado, você está vivendo o processo. Você está vivendo um processo. Você está vivendo um processo de Deus. Todos aqueles que são chamados, todos aqueles que são escolhidos, eles têm um processo. Só que o que Deus disse ao meu coração hoje, Leandro, tem pessoas que estão vivendo um processo de tempestade porque elas estão fora da direção do meu propósito. Elas fizeram como Jonas, eu estou mandando ela para uma direção, elas escolheram uma direção contrária. E com isso, elas estão indo sozinhas e estão atraindo tempestade para a vida delas e para a vida de outras pessoas. Mas fique tranquilo que Deus está te chamando hoje para um reposicionamento. Tudo está dando errado na sua vida, mas Deus está te chamando para um reposicionamento. Percebe-se que quando Jonas fala, a tempestade está aqui por causa da minha vida, me lança fora desse barco. Quando lançam fora desse barco, é verdade que Jonas para dentro de um grande peixe, conforme a palavra vai dizer. Mas dentro desse grande peixe, é o momento que Jonas vai repensar o propósito. É o momento que Jonas vai refletir a direção que ele tinha que estar. É o momento que ele vai entender. Então, será que você está esperando Deus te jogar para dentro de um grande peixe? Eu não estou falando isso fisicamente. Que o grande peixe ali foi praticamente o ápice da aprovação de Deus. O ápice da tempestade, como se diz assim, né? Tinha uma tempestade que estava ali, balançando o barco. Essas tempestades que balançavam o barco, ela não estava atingindo diretamente, vamos se dizer, Jonas. Ela estava atingindo quem estava nos barcos, aqueles que eram donos do barco. Porque quando a tempestade estava balançando, Jonas estava bem tranquilo, dormindo na parte de baixo do barco. Então não estava atacando diretamente. Então muitas vezes, você está bem tranquilo nessa tempestade porque ela não está atingindo diretamente a você, mas ela está atingindo muitas vezes a sua esposa, os seus filhos. Quantas vezes eu trouxe tempestade na vida da minha família por causa de um posicionamento que eu não queria ter. O Senhor me chamou para a palavra, o Senhor me chamou para uma direção espiritual
e eu estava fugindo. O Senhor me chamou para a palavra e chegou um ponto que eu parei de ler a palavra, não quero mais saber de palavra, não quero saber mais de oração, não quero saber mais de vida espiritual. E as tempestades começaram a vir. E o inimigo se levantou, quase matou a minha esposa, em obras de inveja e tudo mais, né? Quase matou minhas 2 filhas. Então ali o Senhor estava falando para mim assim, ó, teoricamente eu tenho te guardado até aqui, mas você está trazendo tempestade na vida de outras pessoas. Porque quando você foge do propósito, quando você entra numa vida fora do meu propósito, você começa a afastar a minha presença. E quando você afasta a minha presença, a minha proteção da sua vida, o inimigo abre brechas, abre portas de ilegalidade para entrar e para trazer tempestade na sua vida. E aí eu comecei a entender isso. E eu tive que voltar para a direção. E aí as provações elas vão se aumentando. Tudo que você faz dá errado. E por que tudo que a gente faz dá errado? O Senhor permite isso? Porque imagina se a gente fora do propósito, tudo que a gente fizesse desse certo. A gente continuaria fazendo tudo errado. E chegaria um dia que o Senhor nos chamaria nessa terra, que o Senhor pegaria de volta o fôlego que Ele nos deu. E aí Ele falaria pra gente, nunca te conheci. Por quê? Porque a gente teria vivido aqui fora do nosso propósito. Então Deus está te chamando hoje, volta para o seu propósito, volta para aquilo que Ele te chamou, volta a orar, volta a jejuar, volta a buscar, não espere você cair dentro de um grande peixe, não espera o ápice da tempestade chegar na sua vida. Deus só quer um posicionamento, Deus só quer um novo direcionamento, Deus só quer um novo direcionamento para você ir para a direção do propósito. Deus só quer você na direção daquilo que Ele te chamou. Então Deus não está te punindo, coloca isso no seu coração, Deus não está te punindo com essa tempestade. Essa tempestade é para te chamar de volta para o propósito, porque se tudo ficar em paz, você vai achar que está tudo certo, Deus está comigo. Mas Deus está colocando essa tempestade, essa dificuldade, para que você volte. E às vezes Ele precisa permitir que tudo desmorone na sua vida, que tudo vai por água abaixo, para te mostrar que o único lugar seguro é na presença dEle, é de volta da vontade dEle. Então percebe que Jonas está falando não para aquela cidade. E muitas pessoas estão se perdendo naquela cidade. Ele foi chamado para salvar aquela cidade. Aqui eu quero que aplique na sua vida, que você aplique na sua vida agora. Enquanto você está correndo do propósito, enquanto você está correndo do projeto, pessoas estão perecendo. Pessoas estão perecendo porque o propósito, o projeto é para que você pregue para aquelas pessoas. É para que você transforme o propósito delas. E quando você foge do propósito, quando você foge do projeto do Senhor, você faz perecer uma nação, você faz perecer cidades, você vai perecer vidas, e vidas valiosas, O Senhor me fez entender isso. Quando eu estava correndo do propósito, o Senhor chegou a um ponto na minha vida que Ele falou assim, Leandro, você não está apenas, Leandro, trazendo tempestade para a sua vida. Você, além de estar fugindo do propósito, além de estar sendo um covarde, você está impedindo outras pessoas de receber a promessa, de receber o propósito, de receber a chamada, porque é através de você que elas serão transformadas. E quando você não se posiciona, você bloqueia o chamado na sua vida e você bloqueia o chamado na vida de outras pessoas. E foi aí que o Senhor abriu a minha mente e começou a colocar no meu coração, não. Primeiro, eu não posso continuar trazendo tempestade naqueles que estão próximos de mim. Porque eu comecei a perceber que até alguns lugares que eu entrava, aqueles lugares não prosperavam. Empresas, às vezes, não prosperavam porque eu trazia tempestade para aquele lugar. Então, quantos locais que eles estavam bem, foi após você entrar naquele lugar parece que começou a piorar. É a tempestade do Senhor vindo sobre a sua vida e sobre aquele lugar, por causa de você. Só que hoje,
Hoje o Deus que te chamou, Ele não esqueceu de você. E é só você se reposicionar. É só você voltar para o propósito. É só você que tem a chamada de pregar a palavra. Volte a estudar a palavra. Volte a ser usado. Você que foi chamado para uma grande obra de libertação, volta a orar. Volte para a santidade do Senhor. Volte para o caminho que Ele direcionou. É isso que o Senhor fala com você hoje. Essa tempestade não é para te destruir. Essa tempestade é para te trazer de volta para o centro do propósito e do chamado que eu tenho para você. Porque eu te amo, porque eu te escolhi. E eu quero que você cumpra aqui nessa terra aquilo que eu te chamei. E eu quero que naquele dia declarar para você, servo bom e fiel, vinde herdar o reino. Então volta para o propósito hoje. Quando estão preparados para voltar para o propósito? Já declara nos comentários aí, ó. Eu estou preparado para voltar para o propósito. Eu estarei de volta ao caminho hoje. Hoje eu estarei de volta ao caminho. Então, se fez sentido para você esse vídeo, através desse vídeo você entendeu porque tudo está dando errado, porque tudo parece contrário, porque que a tempestade está cada vez mais forte, porque Deus está te chamando para voltar para o propósito. Essa tempestade não vai te matar, não vai te matar, mas essa tempestade, ela está atrapalhando algumas pessoas à sua volta e você é o único responsável que pode cessar essa tempestade. Percebe que Jonas entende, é por minha causa essa tempestade, me lancem fora do barco, me lancem fora, que tudo vai cessar. É porque o Senhor me mandou para um lugar e eu fui para o outro. Então volta para a direção que essa tempestade ela vai cessar e o nome do Senhor vai ser glorificado. E quando Jonas volta para aquela direção, a Bíblia vai dizer que ele vai para aquela cidade, que ele prega a palavra e aquela cidade ela se arrepende e o nome do Senhor é glorificado lá. E assim o Senhor quer fazer na sua vida também. Volte para o propósito. Quero orar por você. Senhor, nas tuas mãos eu coloco, Senhor, a vida, Senhor, de todos aqueles, Pai, que estão perdidos do caminho. Aqueles, Pai, que saíram do propósito do Senhor. Talvez por medo, Pai. Jonas, num primeiro momento, ele olha que aquela cidade, Pai, tem pessoas ali violentas, tem pessoas maldosas, tem pessoas, Senhor, difíceis de lidar. E por um momento, talvez ele tenha medo, Senhor, e ele quer fugir, ele quer esconder. Talvez ser o inimigo colocou no coração de muitas pessoas, ser o propósito e a chamada que o Senhor deu para eles, Pai, por um momento eles tiveram medo. Medo da perseguição, medo, Senhor, dos enfrentamentos, medo do levante de Satanás. Ou até mesmo o inimigo levantou, Senhor, e já parou de cara a chamada deles, Pai. Mas o Senhor, Pai, é o Deus, Pai, que nos chamou. O Senhor é o Deus que nos salvou, o Senhor é o Deus, Pai, que tem todo o poder. Eu te peço, Pai, reveste cada pessoa. Que essa palavra venha falar, Senhor, ao coração dessas pessoas. Que não seja a minha voz, Pai, mas que seja a Tua voz. Que não seja a minha boca, mas que seja a Tua boca. Que Teu Espírito possa convencer, Senhor, cada um, Pai. A minha parte aqui, Senhor, é só lançar a palavra. A minha parte é só lançar a palavra, Pai. Eu não posso convencer, Pai. Eu não posso salvar, eu não posso, Senhor, direcionar ninguém, Pai. Porque quem salva é o Senhor, quem direciona é o Senhor, quem faz é o Senhor. Então, Senhor, que essa boa palavra, Pai, entre, Senhor, no coração das pessoas, Pai. E que ela seja transformada, que o Teu Espírito incomode elas, Senhor, a mudar e a voltar para um propósito. Pai, cesse, Senhor, a tempestade, Senhor, na vida de pessoas escolhidas e chamadas. Volte eles, Pai, para o propósito do Senhor. E glorifica o Teu nome, Pai, na vida de cada um que o Senhor chamou. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Que a graça do Senhor esteja sobre você. Já verifique aí se você está inscrito ou não. Se você não tiver inscrito, se inscreva nesse canal, ativa o sino de notificação aí, dá um joinha e compartilha para todos aqueles que precisam ouvir essa palavra. Vem comigo nessa missão de transformar propósito, pessoas que estão perdidas no caminho, colocar diretamente elas na direção daquilo que Deus chamou. Vem comigo.